Um caminho sem volta. Trump, Eduardo e o aviso que ninguém quis ouvir. Brasília, madrugada abafada de um Brasil dividido. Enquanto parte do país dormia, outra parte permanecia com os olhos vidrados no celular, assistindo e reassistindo um vídeo que, à primeira vista, parecia apenas mais uma declaração política. Mas ali, nas entrelinhas, escondia-se algo mais. Um recado direto, quase um ultimato, vindo de alguém que, com um pé no Congresso e outro nos bastidores internacionais, parecia saber exatamente onde e quando o próximo terremoto iria sacudir as estruturas de poder. O protagonista da noite? Eduardo Bolsonaro, que, entre lembranças de reuniões na Casa Branca e mensagens assinadas por Donald Trump, desenhava um cenário inquietante. Um caminho sem volta para autoridades brasileiras que insistissem em tratar alertas como piada. A narrativa começava simples. Muitos, dizia Eduardo, acreditavam que Trump sequer sabia da situação de Jair Bolsonaro. Mas o congressista garantia o contrário. Trump sabia sim. Não porque passasse os dias lendo notícias do Brasil, mas porque tinha assessores dedicados a mantê-lo informado. Pessoas que, segundo Eduardo, ele próprio encontrava e que se sentavam à mesa com o ex-presidente norte-americano. A pergunta que Trump teria feito no tal vídeo, Bolsonaro já foi julgado? Não era curiosidade ociosa. Era o prenúncio de que, caso a resposta fosse sim e a condenação viesse, medidas poderiam ser tomadas imediatamente. Medidas que na boca de Eduardo soavam definitivas. Não vai ter mais volta. No raciocínio exposto, havia uma janela de oportunidade para as autoridades brasileiras corrigirem o rumo. Mas essa janela se estreitava a cada dia. Enquanto alguns políticos e juristas discutiam sobre a imagem que uma ação de recuo passaria à imprensa, Eduardo afirmava que estavam brincando com fogo. E fogo de alta combustão. Ele não falava de sanções diplomáticas brandas, mas da Lei Magnitsky, ferramenta de punição internacional que já havia congelado bens e restringido viagens de figuras poderosas em várias partes do mundo. Um visto, dizia ele, pode ser devolvido do dia para a noite. Mas uma sanção Magnitsky é praticamente irreversível. Eduardo lembrava que já havia alertado sobre perda de vistos e que fora ridicularizado. Pouco tempo depois, isso aconteceu. Alertara sobre a aplicação da Lei Magnitsky. E, segundo ele, agora a aplicação estava mais próxima do que nunca. Enquanto isso, no Brasil, pastores eram investigados por convocar manifestações pacíficas, senadores tinham aparelhos apreendidos em operações midiáticas e a lista de opositores enquadrados em inquéritos se ampliava. Ao mesmo tempo, dizia Eduardo, criminosos violentos e traficantes eram postos em liberdade todos os dias. O país parecia de cabeça para baixo. A crônica ganhava contornos cinematográficos quando Eduardo revelava encontros discretos dentro da Casa Branca, ao lado de Paulo Figueiredo. Segundo ele, figuras de alta influência no círculo de Trump confirmavam pessoalmente a preocupação com Bolsonaro e seus aliados. Mostrava objetos e cartas como troféus, símbolos de proximidade e confiança política. Em meio a bonés assinados, declarações impressas e envelopes com o endereço presidencial, Eduardo pintava uma imagem de aliança sólida. Uma aliança que não se limitava a cordialidades, mas que poderia se transformar em ação dura, caso houvesse motivo. Para reforçar o recado, Eduardo listava as vitórias diplomáticas de Trump, do Canadá ao México, passando pela União Europeia. A habilidade do republicano em dobrar adversários era exibida como credencial de que não se tratava de um político comum. E, se ele já havia enfrentado Trudeau, Putin e Kim Jong-un, por que não enfrentaria alguns togados e políticos de Brasília? A frase vinha como um soco. Vocês acham mesmo que vão conseguir enrolar esse cara? Em sua narrativa, Eduardo lembrava que o próprio Itamaraty já tentara abrir diálogo com o Departamento de Estado e fora ignorado. Não houve sequer uma reunião formal na Casa Branca. Para ele, isso era a prova de que a paciência americana já estava no limite. E a frase que circulou nos corredores diplomáticos resumia tudo. Too late. Tarde demais. Ao final, o tom deixava de ser de análise para se tornar advertência. As autoridades brasileiras, dizia Eduardo,
Ainda tinham a caneta na mão. Ainda havia tempo para votar uma anistia, corrigir excessos e evitar o pior. Mas se Trump resolvesse usar todo o arsenal político e jurídico à disposição, não haveria segunda chance. Vocês não vão conseguir enrolar o presidente Trump. E quando ele decidir agir, aí não haverá mais volta. E aqui, na construção desta crônica, a cena final não é no Congresso, nem no Supremo, nem na imprensa. Ela acontece em silêncio, em um gabinete nos Estados Unidos. Um assessor entra no salão oval, entrega um dossiê grosso e Trump o folheia lentamente. Seu olhar se detém em um nome, depois em outro. Fecha a pasta, recosta-se na cadeira e com um meio sorriso diz apenas: faça a ligação. No Brasil, ninguém ouve a frase. Mas dias depois, começa-se a ouvir o som seco de portas que se fecham. De bancos, de aeroportos, de fronteiras. O que antes parecia apenas um discurso inflamado de um deputado, agora se tornava realidade. E assim, no palco silencioso da diplomacia internacional, autoridades brasileiras descobrem que há avisos que não se deve ignorar. Porque alguns avisos não vêm para assustar. Vêm para avisar que o tempo acabou.